Terror no Walmart. O seu medo é a nossa maior criação. Tenho essa amiga, ela é um pouco fora do comum. Do tipo de pessoa que acredita em teorias de conspiração e é muito envolvida no paranormal. Falo sério, ela assiste Arquivo X e acha que é tudo verdade. Claro, ela disfarça como se estivesse apenas brincando e não acreditasse nisso de verdade. Mas eu sou inteligente o suficiente para perceber que ela usa o humor como uma forma de se distanciar do que realmente acredita. Acho que algumas das coisas malucas que ela diz, ela realmente pensa. Isso não é para menosprezar ou algo assim. Ela é uma pessoa legal. E só começa a falar sobre essas coisas quando você a incentiva. Às vezes passamos dias sem falar de fantasmas, alienígenas ou qualquer outra coisa do tipo. Mas se alguém mencionar que sentiu um espírito no ambiente, é o fim da noite. Queria te dar esse contexto, porque acho que é muito relevante para a história. Bem, essa amiga em particular trabalha no Walmart. Tem havido muitas mudanças recentemente e o que aconteceu foi que ela ficou no turno da noite. Você deve imaginar como isso foi. Colocaram alguém que está envolvido em coisas paranormais no turno da noite e daí em diante. Ela tem 1 milhão de histórias diferentes sobre fantasmas, monstros e tudo mais. Isso é basicamente como foi nas primeiras semanas. Sempre que saíamos juntos, ela falava sobre como era horrível trabalhar no turno da noite no Walmart. E depois começava a falar sobre todos os monstros e criaturas que via no canto do olho. Lembro-me de pensar várias vezes se ela realmente acreditava que via coisas enquanto estava no trabalho. Bem, à medida que o tempo passou, ela começou a falar menos sobre essas coisas. Acho que ela simplesmente se acostumou a trabalhar no turno da noite no Walmart. Lembro-me de uma festa que fomos. Éramos eu, ela e um monte de outras pessoas do nosso grupo de amigos. Não foi daquelas festas loucas e cheias de álcool como nos filmes, nada disso. Foi mais um encontro de amigos para passar o tempo juntos. Quer dizer, somos todos adultos e tudo mais. O dono da casa era um amigo nosso, mas eu não sei como mais poderia chamar aquilo senão de uma festa. Enfim, nessa noite, minha amiga percebeu que tinha bebido demais e começou a falar sobre o trabalho, como sempre. E então, de repente, as coisas ficaram piores. Ela começou a falar sobre ter visto uma pessoa morta andando pela loja. Lembro-me de ela detalhar exatamente como a pessoa tinha morrido. Ela disse que o cara se matou atirando no próprio coração, e ela o viu andando pelo Walmart tarde da noite, quando não havia ninguém por perto. Alguns dos nossos outros amigos não hesitaram em chamá-la de louca, e ela ficou muito ofendida. Ela saiu da festa depois disso, e olhando para trás eu provavelmente deveria tê-la impedido de dirigir para casa, considerando o quanto ela tinha bebido. Mas isso nem passou pela minha cabeça até a manhã seguinte. Esse cara que se matou atirando no próprio coração se tornou a única coisa que ela falava quando se tratava de fantasmas e coisas do tipo no trabalho dela no Walmart. E eu achei muito estranho. Era uma das histórias menos críveis que ela contava. Quer dizer, ela sempre falava sobre um bando de lobos na floresta do outro lado do estacionamento do Walmart. Mas isso não tinha o mesmo glamour que o cara do suicídio. A ideia de um zumbi andando pelo Walmart à noite e que só ela conseguia ver parecia tão ridícula quanto parece. E eu meio que achei que era apenas resultado dos problemas mentais dela. Eu me convenci disso de certa forma. Bem, alguns meses se passaram. E ela ainda estava obcecada com esse cara do coração suicida, mesmo depois de todo esse tempo. Decidi pesquisar sobre esse Walmart específico para provar a ela que ninguém jamais tinha se suicidado lá ou perto do local, especialmente daquela maneira. Lembro-me de pegar meu laptop uma noite e pesquisar o endereço desse Walmart local. Vou poupar detalhes de identificação por razões óbvias. Li sobre todas as mortes que ocorreram no local desde a construção do Walmart nos anos 80. Li sobre um cara que morreu acidentalmente de um derrame em 85. Li sobre um acidente terrível com uma empilhadeira há uns 7 anos atrás. Não vi nada sobre alguém se suicidando em algum momento. Eu estava praticamente terminando minha pesquisa, naquela fase pós-pesquisa em que você está apenas lendo informações aleatórias sem rumo, quando me deparei com os arquivos de notícias que não podia acreditar.
Foi escrito durante o período em que esse Walmart estava sendo construído. A história ia mais ou menos assim. Um dos operários responsáveis por construir o Walmart tinha sérios problemas. Seu único filho morreu aos 10 anos, e acho que esse cara nunca se recuperou disso. Ele tirou a própria vida depois de trabalhar no turno da noite um dia. O artigo falava sobre como ele era a única pessoa disposta a trabalhar até a meia-noite, e às vezes até mais tarde. Ele tinha uma espingarda em seu caminhão e cometeu suicídio na floresta nas proximidades. E a parte mais louca é que ele se atirou no peito, exatamente como minha amiga tinha descrito. Eu não contei isso a ela. Sei que nunca ouviria o fim disso. Mas acho tão estranho que o interesse dela pelo paranormal, por mais estranho e bobo que seja, de alguma forma desenterrou algo assim. Agora, toda vez que ela começa a falar sobre fantasmas ou coisas paranormais, eu começo a prestar atenção para algo que possa ser verdade. Não me entenda errado. Tento filtrar o exagero óbvio, mas agora que eu havia acertar algo incrivelmente certo uma vez, estou apenas esperando que ela faça isso novamente. Além da vida e da morte, espíritos perdidos no supermercado da madrugada. Como universitário lutando para equilibrar as contas, decidi aceitar um emprego no supermercado local durante o turno da madrugada, já que esse turno oferecia um pagamento um pouco melhor. Embora eu tivesse ouvido rumores sinistros sobre a história do estabelecimento, eu os ignorei como meras lendas urbanas. Mal sabia eu que meu tempo no supermercado seria repleto de encontros arrepiantes e a realização de que nem todas as histórias deveriam ser descartadas. Na minha segunda semana no turno da noite, vivenciei algo que fez arrepios percorrerem minha espinha. O supermercado já havia fechado, e eu estava ocupado repondo os produtos nas prateleiras. O silêncio inquietante era interrompido apenas pelo suave zumbido das luzes fluorescentes acima de mim. Enquanto percorria os corredores desertos, notei uma figura sombria no final de um dos corredores. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que era apenas um truque da luz. No entanto, ao me aproximar, a figura parecia se mover, e uma sensação de frio me percorreu. "Olá", chamei, com a voz trêmula. Não houve resposta. A figura permaneceu imóvel, logo além do alcance das luzes oscilantes. Reunindo coragem, me aproximei cautelosamente, e quando cheguei ao local, a figura desapareceu no ar. Um arrepio percorreu minha espinha, e decidi voltar rapidamente para a segurança da sala dos funcionários. Conversei com meus colegas do turno da noite sobre o encontro, mas eles apenas deram de ombros, atribuindo-o ao estresse de trabalhar até tarde. No entanto, com o passar das semanas, percebi que o supermercado tinha uma energia estranha, algo que fazia minha pele se arrepiar. Durante a noite eu ouvia sussurros suaves ecoando pelos corredores vazios, como se vozes invisíveis estivessem conversando além da minha audição. Em algumas ocasiões, produtos caíam das prateleiras sem motivo aparente, assustando tanto a mim quanto a meus colegas. Uma noite, enquanto reabastecia a seção de laticínios, vi um reflexo em uma das portas de vidro. Um vislumbre fugaz de uma mulher com um uniforme antiquado empurrando um carrinho cheio de mantimentos. Virei-me esperando ver uma colega, mas não havia ninguém lá. A mulher havia desaparecido no ar. Não conseguia afastar a sensação de estar sendo observado. Em várias ocasiões eu olhava para cima e via uma figura sombria se movendo pelo supermercado, mas ela desaparecia quando eu direcionava minha atenção para ela. Meus colegas começaram a compartilhar seus próprios encontros sinistros. Um deles afirmou ter visto a aparição de um homem com um chapéu coco vagando pelos corredores antes de desaparecer no ar. Outro falou de ouvir risos de crianças mesmo com a loja vazia. À medida que me acostumava mais com as ocorrências estranhas, decidi pesquisar sobre a história do supermercado. Descobri que o estabelecimento havia sido construído no local de um antigo orfanato que havia queimado décadas atrás. Rumores diziam que as almas das crianças órfãs que haviam perecido no incêndio ainda pairavam na área, em busca de consolo e encerramento. Os encontros arrepiantes continuaram.
e não conseguia me livrar da sensação de que os espíritos do passado estavam tentando se comunicar conosco. Certa noite, ao fechar a loja, senti um toque suave no meu ombro. Ao me virar, vi o contorno fraco de uma jovem de roupas esfarrapadas. "Quem é você?" perguntei com a voz mal acima de um sussurro. A garota sorriu tristemente, e em seus olhos vi um vislumbre da tristeza e dor que ela deve ter suportado. Compreendi então que ela era um dos espíritos do orfanato, presa nesse reino entre os vivos e os mortos. "Você não precisa ter medo", sussurrei, estendendo minha mão. "Você pode encontrar paz. É hora de seguir em frente." Enquanto pronunciava essas palavras, uma sensação de calma me envolveu, e a aparição da garota desapareceu a poucos. Era como se ela finalmente tivesse encontrado o encerramento que tanto buscava. A partir daquele momento, a atmosfera no supermercado parecia mudar. Os encontros sinistros se tornaram menos frequentes, e a loja parecia menos assombrada. As almas do passado finalmente haviam encontrado sua paz, e senti um alívio ao saber que as ajudamos a encontrar o encerramento. À medida que os anos passaram, segui em frente e deixei o turno da noite no supermercado para trás. No entanto, as memórias daquelas noites assombradas ainda permaneciam. A experiência me ensinou que, às vezes, a linha entre os vivos e os mortos pode se tornar tênue, e nem todos os espíritos são malignos. Alguns são apenas almas perdidas em busca de consolo, e com um pouco de compreensão e compaixão, podemos ajudá-los a encontrar o caminho para o outro lado. O mistério do mercado da meia-noite. Justiça além das sombras. Mercado da meia-noite. Antes um próspero ponto de conveniência, o mercado da meia-noite havia há muito caído em desuso. Situado nos arredores de uma pequena cidade, o estabelecimento permanecia como um relicário de uma era esquecida. Rumores circulavam pela comunidade sobre os acontecimentos sinistros que ocorriam dentro de suas paredes. Dizia-se que o mercado da meia-noite era assombrado, atormentado pelo espírito inquieto de seu antigo proprietário, Sr. Jenkins. A lenda contava que ele havia tido um fim trágico, assassinado durante um assalto mal-sucedido que acontecera em uma noite fatídica anos atrás. Os moradores locais falavam de ocorrências estranhas dentro da loja quando o relógio batia meia-noite, como se a presença fantasmagórica do Sr. Jenkins vagasse em busca de justiça por sua morte prematura. Ao pôr do sol de uma noite particularmente sombria, uma jovem jornalista chamada Sarah chegou ao mercado da meia-noite, determinada a desvendar a verdade por trás dos rumores. Armada com uma câmera e uma mente curiosa, ela entrou pelas portas rangentes, seu coração acelerado por uma mistura de empolgação e apreensão. A loja estava pouco iluminada, as luzes fluorescentes piscantes projetando sombras sinistras nas prateleiras desgastadas. Sarah avançou com cautela pelos corredores, capturando o estado decadente da loja em sua câmera. Enquanto explorava mais profundamente o local, um arrepio percorreu o ar, fazendo-a tremer. De repente, Sarah ouviu um sussurro fraco ecoando pelo lugar vazio. Ela se concentrou para ouvir, seu coração acelerando à medida que o sussurro se tornava mais alto, transformando-se em súplicas desesperadas por justiça. A voz fantasmagórica do Sr. Jenkins a instigava a descobrir a verdade, a corrigir as injustiças que haviam ocorrido. Impulsionada por uma mistura de medo e curiosidade, Sarah mergulhou mais fundo no mistério. Ela descobriu recortes de jornais antigos no escritório dos fundos, detalhando os eventos daquela noite trágica. Enquanto lia os artigos, uma sensação de desconforto a envolveu. O assalto que havia ocorrido era muito mais sinistro do que qualquer um havia imaginado. Determinada a trazer justiça ao espírito do Sr. Jenkins, Sarah procurou a ajuda de um historiador local chamado Dr. Thompson. Juntos eles se aprofundaram no passado sombrio da cidade, desenterrando segredos que haviam sido mantidos ocultos por muito tempo. Ficou claro que o assalto não era apenas um simples ato de ganância, mas um plano cuidadosamente orquestrado para silenciar o Sr. Jenkins.
Enquanto Sarah e Dr. Thompson cavavam mais fundo, descobriram que o mentor por trás do crime era ninguém menos que o prefeito da cidade. Um homem corrupto e ávido por poder. O prefeito havia conspirado com um grupo de criminosos para eliminar o Sr. Jenkins, que estava prestes a expor suas atividades ilícitas. Armados com esse novo conhecimento, Sarah e Dr. Thompson confrontaram o prefeito, determinados a trazer justiça ao mercado da meia-noite e ao espírito atormentado. O prefeito, pego de surpresa, confessou seus crimes, revelando a profundidade de sua depravação. Com a verdade finalmente exposta, a presença fantasmagórica do Sr. Jenkins encontrou paz. O mercado da meia-noite, antes um local de medo e desespero, transformou-se em um símbolo de justiça e redenção. A cidade se uniu em torno de Sarah e Dr. Thompson, reconhecendo a coragem e a determinação deles. O mercado da meia-noite, agora restaurado e prosperando, tornou-se um testemunho do poder de revelar a verdade. A lenda do assombro do Sr. Jenkins permaneceu na memória da cidade, um lembrete de nunca esquecer o passado e lutar pela justiça, mesmo diante de mistérios aterrorizantes. O esforço de Sarah em sua investigação não apenas trouxe encerramento a um espírito inquieto, mas também acendeu uma chama dentro dela. Ela continuou sua carreira como jornalista, dedicada a lançar luz sobre as injustiças do mundo, garantindo que os sem voz sempre seriam ouvidos. E assim, a história do assombrado mercado da meia-noite se tornou um testemunho da resiliência do espírito humano e um lembrete de que a justiça, mesmo diante de mistérios aterrorizantes, sempre prevaleceria.